Olá, tudo bem? Então vamos entender como passar inicialmente aqui dados para as nossas views. Por exemplo, eu posso ter aqui, vou criar aqui uma variável name, tá bom? Então vou chamar aqui de Nanderson Castro. Como é que eu pego esse dado aqui? Deixa eu fechar o base HTML twig e exibo aqui na minha view index.html.twig. Então, segundo o parâmetro aqui do método render, ele vai ser um array associativo, tá bom? Onde a minha chave associativa vai ser o nome da variável que eu vou chamar lá na view. Por convenção, a gente chama basicamente do mesmo nome, tá certo? Então, name, que recebe a variável name ali em cima. Beleza? E aí, esse valor aqui, eu posso, por exemplo, vir aqui na minha view, colocar aqui um hello, vírgula. Vou abrir aqui duas chaves e fechar essas duas chaves, que a gente chama de interpolador, tá bom? Ou a sintaxe de print aqui no template. E aí eu chamo o nome daquela chave associativa que eu passei do meu controller, através desse array, para a minha view, tá? E aí se eu vier aqui na minha tela, no browser, e atualizar, você vai perceber que o valor foi exibido corretamente aqui pra gente. Então, só reforçando, tá? O nome que eu der aqui, por exemplo, eu vou botar aqui name underline ok. E eu volto aqui, ó. Tá? Você vai perceber que, como eu mudei o nome lá na chave associativa, ele não encontrou a variável, beleza? Então, só para você atentar a isso. Então, o nome que você dá para a variável, tecnicamente, ela é aqui o valor que você vai mandar, ele é irrisório. O que é importante é o nome da chave associativa, porque é esse cara que vai ser identificado na view, tá bom? E aí, se eu vier aqui colocar underline, ok, e voltar aqui para o browser, atualizar, ele já encontrou normalmente, tá bom? Por exemplo, o PHP mesmo, ele tem uma função chamada de compact, que ele consegue pegar as variáveis, os seus valores e transformar em um array associativo, sendo que a chave associativa vai ser o nome da variável e o valor vai ser o valor dessa variável. Então você consegue fazer isso aqui e simplifica bastante, tá? Mandando um compact, passando aqui name, ele vai identificar essa variável, o valor dela, e ele já cria uma chave associativa dentro de um array associativo, respeitando o nome da variável e o seu valor. E aí, vou voltar aqui, vou voltar para name, tá bom? E aí, tudo funciona normalmente, porque o compact ele faz o mesmo array associativo que eu criei inicialmente, antes de alterar ali com underline ok, tá bom? Então, bem importante aqui, outro ponto legal, tá? Só para salientar aqui, é que o disrender, só para continuar confirmando que os nossos métodos de controle eles têm que retornar um objeto response. Se eu segurar Ctrl ou Command e clicar em render, você vai perceber que o conteúdo aqui da minha view ele é renderizado usando o próprio twig, tá? Chamando o método renderView, que está logo aqui acima, tá bom? Então, ele pega aqui o twig do container de serviço, você não precisa se importar com isso nesse momento, tá? Com esse código, mas a gente vai falar sobre o container de serviço mais à frente. Mas aqui o Symfony pega o twig do container de serviços e chama o método render do próprio twig. E isso aqui dentro do método renderView do Abstract Controller, tá? Dentro do método render do Abstract Controller, o que ele faz? Ele chama o próprio método renderView, que está aqui acima, e seta o nosso objeto response com o retorno dessa view parseada, tá? Então, todo esse conteúdo aqui, ó, essas chaves e esses blocos aqui, esse extends, ele é parseado internamente no pacote twig e a gente vai ter só o resultado daquilo parseado, ou seja, já o nosso template HTML no ponto para ser exibido. E aí é o que o render pega esse resultado, esse template parseado, tá? E aí já retorna para a gente um response. Então, por isso que a gente usa o disrender aqui para a gente. Beleza? E aí, como é que eu posso, por exemplo, receber parâmetros dinâmicos da minha URL e mandar isso para uma view, por exemplo? Eu vou copiar tudo isso aqui, tá? Vou colar aqui abaixo. Vou chamar aqui de product barra. E aí aqui, quando você precisar de parâmetros dinâmicos, eles vão ser envolvidos aqui com
essas chaves. E aí, por exemplo, eu posso chamar aqui o parâmetro dinâmico de slug. O apelido dessa rota eu posso colocar aqui product underline single. E aí o nome do método, tá? Não pode ser o mesmo, então eu vou chamar aqui de product, tá bom? E aí, como eu estou recebendo esse parâmetro dinâmico, eu preciso informar ele como um parâmetro do meu método product, tá certo? Então, com o mesmo nome aqui, respeitando o nome do parâmetro dinâmico. E aí eu posso simplesmente chamar o slug aqui, e aí quando ele receber dali, ele já passa o valor para a view. Aqui no caso, eu vou criar uma view chamada de single.html.twig, tá bom? E aqui, ó, vou selecionar index.html, copiar, selecionar templates, colar e vou renomear aqui para single.html.twig, tá bom? Não vou adicionar no Git pelo PHP Storm. E aí eu posso só, por exemplo, produto, dois pontos, eu chamei lá de slug, correto? E aí se eu chegar aqui no meu browser, chamar aqui a rota /product, e qualquer valor aqui, ele já carrega pra gente, tá? Só que com uma ressalva que esse parâmetro da URL, ele está sendo dinâmico, tá bom? Essa exclamação ele acabou vindo da outra view, tá certo? Mas aí, desta maneira você consegue passar valores dinâmicos aí para os seus controllers e também manipular isso na view diretamente, beleza? Então, basta que você, na chamada aqui da rota, tá? No nome da rota, de fato, no caminho, no path, você informe aqui os parâmetros dinâmicos envolvidos em chaves, e aí o mesmo nome você passa o parâmetro para o método em questão, tá bom? Então, o parâmetro dinâmico da rota é slug, e aí ele se torna um parâmetro do meu método product, chamado de slug também. E aí o restante de passar isso para a view é o mesmo pensamento que eu expliquei aqui para o método render, quando a gente passou o valor da variável name lá para a nossa view twig, tá bom? Então aqui a gente conheceu um pouco mais do retorno do método render, a passagem de parâmetros para as nossas views e os parâmetros dinâmicos nas nossas rotas aqui usando o Symfony. Então, vamos para a próxima aula para a gente conhecer um pouco mais ainda ali do que é necessário para a gente compor nossa aplicação, para a gente poder continuar conhecendo mais do framework. Um forte abraço e até a próxima aula. Até mais!